Olá, crianças, bom dia. Bom, vamos dar início agora à nossa aula de ciências, na segunda unidade, tá? Bom, o tema da nossa aula é as plantas, tá? O tema da nossa aula é as plantas, da página 32 à página 38. Na página 32, nós vamos dar início ao conteúdo, tá? Bom, assim, as plantas elas são seres vivos, certo? Assim como os animais. Portanto, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Para produzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol. Observe o esquema. Bom, bem aqui vocês têm, né, uma planta que está num esquema onde engloba tudo aquilo que a planta necessita para sobreviver. Primeiro, ela necessita de luz do sol, água e sais minerais que vêm da terra, oxigênio que sai das plantas para o ar e o gás carbônico que entra para dentro das plantas. Vocês percebem que nesse esquema é bem nítido as etapas que a planta precisa para sobreviver? Bom, vamos mais lá embaixo. Ao produzir o seu próprio alimento, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. Eles também respiram, assim como nós humanos. E na respiração utilizam o gás oxigênio o gás oxigênio presente no ar. Os vegetais crescem diferentes uns dos outros. Alguns crescem rapidamente, enquanto outros crescem mais devagar, levando anos para atingir o seu tamanho definitivo. Uns vivem muito, como o baobá. Outros vivem pouco, como o milho. Uns dão frutos e alimentos. Outros só dão flores. Existe ainda os que não dão flores nem frutos, tá? Bom, vocês podem perceber, né, que existe uma diferença entre as plantas e os vegetais, e cada um tem a sua forma de tamanho, tempo de vida, enfim. Então, através disso, através dessa estrutura, né, que existe de cada uma das plantas, que nós teremos, no caso, a vegetação, né, que são as plantas e os vegetais que a gente tem no nosso planeta. Bom, mas lá embaixo, na página 32, 33, vocês vão ter assim: as plantas têm tamanhos e formas variadas, vivem em diferentes lugares e se reproduzem de diferentes maneiras. Existem as que vivem no solo, né? Existem que são as terrestres, existem as outras que vivem nas águas, que são as aquáticas, e as outras que vivem sobre rochas, que são as aéreas, e até mesmo sobre outras plantas, tá? As plantas terrestres são aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias que necessitam para sobreviver. Como eu falei para vocês, que são as águas e os sais minerais que elas retiram do solo para sobreviver da terra. As plantas aquáticas são aquelas que se desenvolvem na água, elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver, como, por exemplo, a Vitória régia e algumas outras plantas aquáticas que vivem no fundo do mar, como as algas, enfim. As plantas aéreas vivem em locais altos, apoiando-se sobre rochas, telhados, construções e ou até sobre outras plantas. Retiram do ar ou do meio aonde vivem os alimentos necessários de sua sobrevivência, como, por exemplo, as orquídeas. Elas vivem em outras plantas, em outras árvores, certo? E também algumas samambaias, enfim, algumas plantas que vivem nessa parte aérea, tá? As bromélias, enfim. As bromélias que sobre o caule de outra planta, que vivem sobre o caule de outra planta, tá? As partes das plantas. Como vocês podem ver aqui no esquema, existem as partes da planta, né?
As plantas são compostas de diferentes partes. A maioria é completa, ou seja, nela desenvolve raízes, caule, flores, folhas, frutos e sementes. Assim como os animais, cada parte da planta desempenha uma função que ajuda o vegetal a crescer e realizar as atividades necessárias à vida, tá? Como vocês podem perceber, assim como nós, seres vivos e os animais, as plantas também têm uma estrutura, elas têm a raiz, ela tem o caule, tem as flores, os frutos. Então, tudo isso daí constitui-se a planta para que ela possa sobreviver, crescer, nascer e se reproduzir, né? Então, para tudo isso, ela precisa ter toda essa estrutura para que ela possa gerar outras e outras e outras plantas, tá? Bom, na página 34, nós vamos aprender sobre a raiz e o caule. A raiz é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se sobre substratos, né? E dele retirar água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência. Nas plantas aquáticas que fluem, os sais minerais também são retirados da água pelas raízes. As raízes mais comuns são as subterrâneas, que são fixas dentro do solo. Algumas plantas apresentam raízes que crescem acima do nível do solo, são as raízes aéreas, comuns em regiões alagadas. Por exemplo, nas partes que nós temos, né, nos igapós, as plantas que possuem essas raízes muito grandes que vocês veem quando vocês vão para alguns municípios e cidades ribeirinhas, vocês podem ver quando vocês vão andando de barco que existem umas árvores que elas crescem e a raiz delas aparece. Então, essas raízes elas são denominadas raízes aéreas, tá? As plantas com raízes aéreas são comuns em regiões e são encontradas em rios e com o mar, né? Há algumas raízes que nos servem de alimento, como a beterraba, a cenoura e a mandioca, por exemplo. Substrato, meio no qual seres vivos se apoiam ou se desenvolvem, tá? Então, vocês podem ver, assim como existe a planta aérea, também existem as raízes aéreas. Também existem as raízes aquáticas e existem as raízes terrestres. As terrestres são aquelas que você não vê, a aérea é aquela que você vê e a aquática é aquela que vive sobre a água, tá? Bom, vamos agora falar sobre o caule. O que é o caule? O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos, que é aquela parte mais comprida da árvore, que é aquela que vai até a folha e até os frutos. Também é o responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para outras partes da planta. Ela pode ser dura e resistente, como um tronco das árvores, ou fino e flexível, como o caule da margarina. Observe a variedade de caules abaixo. Bom, na margarida o caule é mais sensível, né? Nas palmeiras o caule é mais resistente e nos bambus o caule ele é mais flexível. Alguns caules são usados na nossa alimentação, como o palmito, a cana-de-açúcar e a batata inglesa. Bom, como vocês podem ver, né? Assim como o caule, assim como a raiz, existe uma variedade e uma diferença entre eles, ok? Na página 35, nós vamos aprender um pouco sobre as folhas, as flores e os frutos. As folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia, necessário à sua sobrevivência. Esse processo pela qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Também é pelas folhas que as plantas respiram, tá? No caso,
a folha, ela traz esse ar para dentro, esse gás carbônico para dentro da árvore, no caso, para dentro do caule, né? Que gera que no caso é a fotossíntese, tá, gente? As folhas geralmente são verdes. Isso acontece porque nelas há uma substância chamada clorofila, tá? Que é a cor da folha, beleza? A clorofila participa da produção do alimento da planta, pois é responsável por captar a luz solar. As folhas, em sua maioria, são achatadas e podem ter muitas formas diferentes. Tá? Pode ter uma folha fina, uma folha mais curta, outra maior, enfim. Cada folha varia de acordo com a sua espécie de árvore, por exemplo, ou de planta, enfim. Flores. As flores são o órgão reprodutivo das plantas. E é a partir delas que as plantas podem formar frutos e sementes. São cores e formas, são um atrativo para os insetos, pássaros e outros animais, que ajudarão na reprodução das plantas. Muitas delas duram apenas um dia ou uma noite. E, após serem fecundadas, secam e transformam-se nos frutos. Tá? Então, a flor ela vai ser um dos mecanismos de reprodução da planta, tá? ou da árvore. Os animais eles vão lá, comem e acabam, os pássaros ou as abelhas, enfim, deixando cair sementes e aí gerando outras árvores, ou essa flor ela vai virar um fruto que é onde o animal vai comer esse fruto e esse fruto vai ter uma semente e vai cair pelo espaço ou por algum lugar arejado e dar reproduzir outra planta, outro vegetal, enfim. Frutos. O fruto é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes, tá? Originados da fecundação e do desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, como o melão, a melancia, a laranja e o mamão. Outros têm poucas, ou apenas uma, como o abacate, a azeitona e a manga, tá? Os seres humanos e os animais utilizam vários vegetais na alimentação. Alguns frutos são carnosos, isto é, com polpa, como a pera, o pêssego, a goiaba, entre outros. Enquanto outros são considerados frutos secos, como a vargem, a noze, a castanha, etc. As sementes são encontradas na maioria dos frutos, possuem cores, tamanhos e quantidades diversificadas. As sementes, quando plantadas no solo fértil, com água e sais minerais, geram novas plantas. Tá, gente? Bom, como vocês podem perceber, existe uma diversidade, né? E cada planta tem sua forma, seu tamanho, sua quantidade de sementes, enfim. Existe uma variedade, cada uma delas tem a sua diversidade, ou seja, ela é diferente uma da outra, tá? Bom, atividade, página 36, 37, 38. Bom, na atividade, vocês vão ter essa explanação do conteúdo que a gente está dando agora, onde vocês vão responder as questões, tá? Bom, observe com calma cada parte dessa atividade para que vocês possam estar desenvolvendo da melhor forma possível. Bom, na página 36, nós vamos ter 4 questões. Na primeira, escreva nos espaços numerados o nome dos elementos presentes na fotossíntese de acordo com a ilustração, tá? Expliquei para vocês no slide e também no livro de vocês que tem lá uma figura bem parecida, então vocês vão enumerar de acordo com o que se pede. Na segunda questão, coloque V se a frase for verdadeira e F se for falsa. Bom, vocês vão ter que identificar qual é a frase verdadeira e qual é a frase falsa. E colocar no círculo lá em branco, ok? Na terceira questão, observe a imagem e depois responda as questões.
Letra A planta em destaque na fotografia está fixa sobre que espécie? Ou sobre que superfície? Né? Vocês vão colocar lá a resposta. Letra B. De acordo com o ambiente em que vive, como esse vegetal é classificado? Ele é uma planta aérea, uma planta aquática, uma planta terrestre, enfim. Letra C. Como ela consegue obter os elementos necessários para reproduzir o seu alimento? Como é que ela faz para reproduzir? Como é que ela faz para absorver esse alimento? Como é que ela faz para trazer esse alimento para que ela possa sobreviver, tá? Vocês têm que olhar com calma a imagem para poder estar fazendo essas três questões, A, B e C, tá? Quarta questão, complete as frases a seguir com informações sobre as flores. As flores possuem cores e formas que atraem os animais para ajudar da planta. Então, você vai colocar lá o que ela precisa, que os animais fazem para ajudar. Letra B. Após serem fecundadas, as flores dão origem aos... Existe a função de proteger as... Sim, vou colocar lá. Página 37. Na página 37, tem a quinta, a sexta e a sétima questão. Na quinta questão, numere as afirmativas de acordo com a legenda das imagens. Na primeira, você vai ter a raiz. Na segunda, o caule. Na terceira, as folhas. Na quarta, as flores. E na quinta, os frutos. É responsável pela reprodução das plantas. Qual é o responsável pela reprodução das plantas? É a raiz, o caule, a flor, fruto, a semente. Você vai colocar lá o número dentro do círculo. Fixa a planta no substrato e dela retira água e sais minerais. Você vai colocar um númerozinho lá dentro. São responsáveis pela respiração e pela fotossíntese das plantas. Guardam as sementes e dão origem a novas plantas. Sustentam flores, frutos, folhas e transporta os nutrientes. Bom, enumere lá corretamente, ok? Sexta questão, cite algumas das utilidades das partes dos vegetais utilizados por você e sua família. Raiz, qual é o vegetal utilizado? Caule, folhas, enfim. A resposta é pessoal e você vai colocar de acordo com a sua família, que é utilizado por sua família, ok? Observe as imagens abaixo na sétima questão e depois responda a pergunta. Letra A. As plantas ilustradas são iguais? Se sim, você vai colocar sim. Se não, você vai colocar não. Justifique sua resposta. Bom, por que você vai colocar o sim? Por que você vai colocar o não? Então, você vai justificar por que você acha que elas são iguais e por que você acha que elas não são iguais. Ok? Na página 38, você vai ter, leia o texto a seguir e depois responda os questionamentos, tá? A árvore barriguda, conhecida popularmente pelo nome de palmeira branca ou barriguda. Dá para entender o porquê. Essa árvore é encontrada na Caatinga e no Cerrado brasileiro. Ela é capaz de armazenar água em seu interior para resistir aos períodos de seca no ambiente em que vive. Motivo que a deixa com um tronco bastante protuberante. A casca da barriguda é utilizada para a fabricação de chás. Sua madeira é empregada na fabricação de redes, caixotes, objetos diversos e até para a alimentação de animais. Letra A. De acordo com o texto, por que a palmeira branca armazena água? Letra B. Em qual parte da planta a água se concentra? Letra C. A água armazenada
em seu tronco pode ser utilizada para a produção de seu alimento. Como se chama esse processo? Nona questão. Eurico precisa responder a tarefa de casa. Ajude-o a classificar as figuras abaixo, escrevendo o nome de cada um no espaço correto. Fruto. Qual é o fruto que está na imagem? Você vai colocar. Folha. Qual é o tipo de folha que está na imagem? Você vai colocar. Raiz. Quais são os tipos de raiz? E semente. Quais são os tipos de semente? Ok? Que você está vendo na imagem na questão. Na 10ª questão, escolha uma planta presente na sua casa, rua ou bairro. Observe-a e preencha as seguintes informações. Nome comum da planta. Essas são respostas pessoais que você vai fazer de acordo com o que se pede. Ambiente em que vive. Forma do caule. Característica das flores. Característica dos frutos. Bom, espero que vocês tenham entendido. Deixe meu contato mais uma vez para qualquer dúvida, tá? Um forte abraço. Fiquem todos bem, fiquem todos em casa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tenham todos um bom dia.